É, então, o que nós teríamos que fazer, mas a maneira mais lógica, ou menos, digamos, menos infame de investigar esse fenômeno, tá certo? Partindo do princípio de que nós não tivemos nenhuma revelação direta que nos esclareça o fenômeno, quer dizer, partindo da premissa de que nós podemos investigar tão somente com as nossas luzes naturais, ainda que com o apoio do Espírito Santo, mas sem uma revelação especial, o que nós teríamos que fazer é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que ver o que é que nós estamos investigando. Quer dizer, nós temos que tentar delimitar o fenômeno miraculoso pelas suas características próprias e independentemente das causas, porque as causas já são a explicação do fenômeno. E como podemos encontrar uma explicação para algo que nós nem sabemos o que é? Quer dizer, toda a investigação do miraculoso tem consistido exatamente nisso. Quer dizer, você vai investigar as causas de uma coisa que você não sabe o que é e que de antemão você já definiu pela presença dessas mesmas causas. É certo? Então, se nós examinarmos mesmo superficialmente um único fenômeno reconhecido pela Igreja, nós temos que delimitar o terreno para evitar outras dificuldades. É claro que existem inumeráveis milagres que a Igreja não reconheceu, do qual nem ficou sabendo, tá certo? Mas se tomarmos aqueles que são reconhecidos pela Igreja como miraculosos, nós vamos observar neles algumas características que os distinguem de quaisquer outros fatos, isolada a hipótese de uma causa sobrenatural. Ou seja, não precisamos investigar as causas. Ou o fenômeno tem um elemento distintivo em si mesmo, independentemente da consideração das suas causas, tá certo? Ou então não há sequer uma razão para investigar os fenômenos miraculosos, uma vez que, nesse caso, eles não se distinguiriam de nenhum outro fato, tá certo? Não miraculoso. Quer dizer, se existe uma razão para investigar os fatos miraculosos, é porque há neles algum traço que já os distingue, tá certo? Independentemente de você conhecer ou não conhecer as causas, tá certo? Por exemplo, vamos tomar assim o milagre mais inquestionável dos últimos tempos, que é o milagre de Fátima, que eu mesmo estudei muito superficialmente. A primeira coisa que vocês vão notar é que este milagre não é composto de um fato, quer dizer, não é um fato atomístico. Por exemplo, o senhor fulano de tal, que estava com a doença tal, de repente acordou sem aquela doença. Isso seria um fato considerado atomístico, um fato isolado, e que pode ser considerado em si mesmo. O que aconteceu em Fátima não foi um acontecimento, mas uma sequência de acontecimentos interligados e pertencentes a muitas espécies e planos de realidade diferentes. Tá certo? Primeiro, o fato de que 3 crianças, ao mesmo tempo, tinham exatamente a mesma visão, até com data marcada. Quer dizer, Nossa Senhora marcava a data em que ia aparecer e eles iam ali e ela estava ali. Segundo lugar, o fato de que as 3 crianças viam e ouviam, né? Quer dizer, uma só ouvia. Aliás, uma só via, as outras só ouviam. Exatamente a mesma coisa, quer dizer, as palavras eram exatamente as mesmas. E, em segundo lugar, esta visão trazia dentro de si uma série de profecias, quer dizer, anúncios de coisas que iriam acontecer num prazo determinado e marcadas por determinados sinais, como, por exemplo, a eclosão de uma guerra de escala mundial. Pelo amor de Deus, retornar? Ai, eu não...
que eu vou retornar agora? Eu sei, mas eu disse isso dentro de um outro raciocínio que isso, é isso mesmo. Então, o que eu estava dizendo, vou tentar repetir. É que se nós queremos fazer uma investigação séria a respeito do fenômeno dos milagres, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar se existe neles algum traço distintivo que permita, vamos dizer, catalogá-los dentro de uma classe específica, tá certo? Sem ter que apelar à hipótese das suas causas. Ou seja, a delimitação do fenômeno, em qualquer ciência, a delimitação do fenômeno tem que ser anterior à investigação das suas causas. Não é isso? Se nós não sabemos o que, muito menos podemos saber o porquê. Isso quer dizer, a causa de um fenômeno não pode entrar na sua definição antecipadamente. Tá certo? Então, o que nós teríamos que fazer, em primeiro lugar, seria, vamos dizer, uma espécie de fenomenologia do fato miraculoso, na qual nós encontrássemos os caracteres distintivos, encontrássemos de uma maneira puramente descritiva os aspectos, vamos dizer, os traços distintivos que nos permitissem, então, diferenciá-los de outras ordens de fatos. Se nós jamais encontrássemos esses caracteres, então não seria possível isolar um grupo de fenômenos como fenômenos supostamente miraculosos, tá certo? E nós então não teríamos como investigar as suas causas. Não é isso? Se os fenômenos miraculosos já são enquadrados antecipadamente dentro da ordem de fenômenos não miraculosos, não faz sentido aí você procurar fazer uma causa miraculosa para eles. Tá certo? E por outro lado, se você os define já segundo, não por uma característica deles mesmo, mas os define por uma causa, então aquilo que você estava querendo investigar, que é a presença ou ausência de uma causa miraculosa, tá certo? Já está pressuposto na própria definição. Quer dizer, então esta discussão toda é assim, é erro lógico em cima de erro lógico. Tá certo? Então, o que temos que fazer é investigar se os fenômenos, a ordem de fenômenos tido como miraculosos, possui alguns traços distintivos que nós possamos captar descritivamente, não explicativamente. Tá certo? Então, aí isolaríamos esse conjunto de fenômenos de quaisquer outros fenômenos e eles se tornariam então perfeitamente distintos. Uma vez distintos, nós poderíamos então aí sim investigar as suas causas. Tá certo? Então, dentro da abordagem necessariamente superficial que nós vamos ter que fazer aqui durante esta aula, eu ia sugerir então que nós examinássemos, por exemplo, um fato específico que é reconhecido pela igreja como um fato de ordem miraculosa, porque claro que acontecem milhões de milagres que não são reconhecidos pela igreja, das quais a igreja nem fica sabendo. Tá certo? Mas, para evitar maiores dificuldades de ordem metodológica, nós vamos estudar somente aqueles que são aceitos pela igreja como fatos de ordem miraculosa. E dentre eles, o mais notável, evidentemente, é o chamado milagre de Fátima. A primeira coisa que você vai notar no milagre de Fátima é que ele não é um acontecimento singular, um acontecimento isolado, um acontecimento atomístico. Quer dizer, uma coisa que acontece num lugar, em num determinado momento. Tá certo? Ele é uma sequência, ou quase um sistema de fatos, vamos dizer, que aparece de maneira interligada e inseparável. De maneira que se você tirar um elemento dali, a história já fica sem sentido. Esse fenômeno começa a acontecer quando 3 crianças têm uma visão da Virgem Maria, a qual lhes transmite. Ela marca vários encontros com eles e volta nas datas certas, e as 3 crianças vão lá e recebem exatamente a mesma mensagem. E essa mensagem contém algumas profecias com a data aproximativa, tá certo, do que vai acontecer e quais são os sinais que permitiriam identificar esses fatos
logo antes deles acontecerem, como entre outros fatos que foram ali anunciados, a Guerra Mundial, a Guerra de 1914, que, disse a Virgem Maria, seria anunciada pelo surgimento de uma estranha luz no céu, o que de fato aconteceu um pouco antes da eclosão da guerra. Houve, vamos dizer, em plena Europa Ocidental, um fenômeno como se fosse da aurora boreal, quer dizer, uma coisa que você só vê no polo, né? E logo em seguida veio a eclosão da guerra. Um outro fenômeno foi a Revolução Comunista na Rússia. E, vamos dizer, um outro ainda mais recente é a apostasia geral entre os cristãos, quer dizer, a debandada de cristãos e a entrada do elemento da traição mesmo nas altas esferas da igreja. Tudo isso aconteceu. Ao mesmo tempo, né, houve, na data marcada por Nossa Senhora, um acontecimento astronômico extraordinário, que é, vamos dizer, a chamada dança do Sol, quer dizer, o Sol se movendo no céu diante vamos dizer, de milhares de pessoas que estavam ali observando. E, ao mesmo tempo, houve, vamos dizer, uma explosão de curas miraculosas nas pessoas doentes que estavam ali presentes, tá certo? E outras que estavam nas redondezas. Sendo que o fenômeno da dança do Sol foi visto não só por aqueles que estavam presentes no local, mas por pessoas que estavam a muitos quilômetros de distância e que não sabiam que estava acontecendo, vamos dizer, aquele encontro das crianças, da multidão com Nossa Senhora naquele momento. Então, olha, este conjunto é que se chama o milagre de Fátima. Tá certo? Não é uma coisa ou outra coisa. Tá certo? Qualquer elemento daí que você isolasse poderia ser catalogado dentro de uma ciência em especial e estudado pelos métodos dela. Mas esse conjunto é inacessível à totalidade da ciência. Por quê? Porque esse conjunto é aquilo que nós chamamos fato concreto. Na verdade, não é nenhum fato concreto, é uma sucessão concreta de fatos. Tá certo? A sucessão é concreta no sentido de que todos eles evoluem juntos. Um leva ao outro, o outro leva a um é anunciado de antemão, um traz, vamos dizer, dentro de si a semente do outro, que por sua vez o elucida retroativamente. Tá certo? Então, pergunto eu, existe alguma ciência capaz de investigar as relações entre um fenômeno astronômico, como a dança do Sol, as curas miraculosas, as causas da Primeira Guerra, as causas da Revolução Russa, tá certo? O fenômeno da luz que apareceu no céu logo antes da guerra, tá certo? E a capacidade ou não capacidade que 3 crianças têm de ter uma visão de Nossa Senhora. Existe alguma ciência que possa estudar isso? É claro que não. Ou seja, este fenômeno não é acessível aos métodos de nenhuma ciência. E é isto o que o torna miraculoso. Nós não precisamos, vamos dizer, apelar à explicação de causas sobrenaturais. Nós não temos a menor ideia do que causou tudo isto. E não precisamos ter. O fenômeno é miraculoso em si mesmo. Ou seja, ele, pela sua própria estrutura e constituição interna, ele escapa à possibilidade de ser apreendido explicativamente pelos meios humanos de conhecimento. Nós não somos capazes sequer de conceber uma ciência que conecte explicativamente todas essas ordens de fenômenos ao mesmo tempo. Isso simplesmente para, vamos dizer, a inteligência humana, né? Uma superciência, que seria uma espécie de, vamos dizer, mistura ali, astronomia, astrologia, história, patologia, fisiologia, tudo